mulheres que estão buscando a sua ascensão para a carreira executiva, que estão em posições de liderança de nível médio, mas que têm esse sonho de ascender para o nível executivo. E eu vim conversar sobre uma das habilidades que mais podem contribuir para o seu sucesso na carreira. E essa habilidade é a inteligência emocional. Por que falar de inteligência emocional? Até há alguns anos atrás, as pessoas achavam que as emoções deveriam ser ignoradas, deveriam ser pouco consideradas na evolução de carreira, né? Que eram as competências ligadas à inteligência mesmo, né? O tal do QI, que responderia aí pelo sucesso profissional das pessoas. E isso foi acontecendo até que na década de 90, diversos estudos foram mostrando a relevância das emoções para o sucesso. Então, até na vida pessoal, a gente tem que considerar isso, né? O quanto que a gente está contribuindo aí para, por exemplo, os nossos filhos, cônjuges, amigos, parentes, vizinhos, a nossa contribuição para a sociedade no que tange a melhoria das questões do intelecto, da mente, né? E não só das questões da cognição em si, da intelectualidade, né? Vamos chamar assim, que é associada ao QI, que é uma medida objetiva, clara. Então, por ser uma medida objetiva clara, fica mais fácil de lidar, né? Então, tudo que é mais subjetivo, que é mais tênue, que tem mais sutilezas, a gente precisa aí de uma habilidade mais aprofundada, desenvolver uma habilidade mais aprofundada. E essa habilidade é a inteligência emocional, que foi assim, teve um boom aí com a publicação do livro do Goleman, que fala justamente do tema inteligência emocional. Antes, todas essas questões mais emocionais pareciam que eram questões das mulheres, né? Muitas vezes se dizia isso, né? Que as mulheres eram muito emocionais. Muitas vezes a gente pode ter escutado, eu já ouvi de uma liderança minha, a questão que nós somos muito mimimi, né? Cuidamos muito nhenhenhenhê, muito mulherzinha. E à época eu respondi para esse meu líder que era justamente o que essa empresa precisava, porque éramos cerca de 10 diretores, vamos chamar assim, dentro da organização. Desses 10 eu era a única mulher. Então, realmente, a empresa, o que a empresa mais precisava era de alguém cuidando das emoções, que a parte dos resultados, né, a parte da intelectualidade, do impulso do fazer, já estava ali presente de uma forma exagerada, desequilibrada. Então, vamos voltar. Primeiro, as questões da mente, as questões emocionais são fundamentais nos dias de hoje. Eu vou ler para vocês alguns resultados que eu estava lendo no livro Permissão para Sentir, e aí eu aprofundei essa pesquisa com outros estudos, e nós vamos aqui aprender mais uma vez por que as emoções, por que cuidar da nossa mente é tão fundamental. O equilíbrio entre emoções e razão aparece como cada vez mais relevante. Então, vamos ver alguns resultados. Uma pesquisa da Gallup de 2018 revelou que mais de 50% dos trabalhadores americanos não se sentem motivados para trabalhar. E pior, 13% estão infelizes no trabalho. Então, isso, obviamente, traz um impacto enorme para os resultados. Porque como é que nós vamos dar o a mais? Como é que nós vamos dar, né, um trabalho superior, o além,
se a gente não está bem, se a gente está infeliz, se a gente está fazendo uma coisa que está nos fazendo mal. Então, impacta muito no resultado da equipe. É muito difícil um líder conquistar uma equipe de alto desempenho. Se seus colaboradores estão infelizes, impossível. Essa equipe vai ter um desempenho medíocre, apesar de trabalhar mais. Esse é um aspecto muito relevante. Quando a pessoa está infeliz com o trabalho, tudo que ela faz demanda uma carga interna de energia muito alta para atingir um resultado muitas vezes medíocre. Mas para a pessoa, o que ela deu foi muito acima do que ela gostaria de ter dado. Então, a gente tem resultado baixo e um esforço e um sofrimento muito grande para esse resultado. Então, o pior que uma liderança pode ter é uma equipe que está infeliz no trabalho, alguém na equipe infeliz com o trabalho, alguém na equipe que não está satisfeito, que não engaja com o trabalho, não está engajado lá com o trabalho. E como é que a gente consegue engajamento? Tem muitas ações baseadas aí na liderança, eu tenho alguns vídeos falando sobre isso, mas para conseguir o engajamento, o trabalhador tem que estar feliz com as atividades que ele desempenha, com o próprio trabalho, tem que estar feliz em fazer parte daquela equipe e, além disso, ele tem que se sentir cooperando, ele tem que se sentir construtor também dos resultados da empresa e daquela cultura de empresa a qual ele está fazendo parte. Então, essa foi um resultado de pesquisa da Gallup, muito interessante e que a gente tem que realmente trazer para a nossa vida como liderança, a importância aí da gente trabalhar a nossa inteligência emocional para conseguir ajudar os nossos colegas, os nossos profissionais, os nossos colaboradores para estarem bem e aí eles vão dar o melhor resultado. Né? Existia uma frase que eu sempre acreditei muito, é cuide das pessoas que elas cuidarão dos clientes. Né? Então, cuide das pessoas que elas cuidarão dos resultados da sua área, certamente. E cuidar da pessoa tem a ver com entender as emoções que elas estão vivendo, sem julgamento, e ajudar elas a ultrapassar o que não é bom, emoções negativas que estão aí puxando a energia, puxando os resultados para baixo. Vamos para mais alguns resultados. O Relatório Mundial da Felicidade de 2019, sim, existe uma pesquisa de mais de 60, 70 anos aí, conduzida por Harvard, é a pesquisa mais longa que nós já temos conta. Na internet tem um monte de gente falando sobre essa pesquisa, mas esse resultado aqui chama muita atenção. Aponta que os sentimentos negativos, que incluem preocupação, tristeza e raiva, tem aumentado em todo o mundo, chegando a 27% em 2018. Ou seja, está crescendo os sentimentos que paralisam, os sentimentos que geram sofrimento, os sentimentos que tornam o viver um processo assim de angústia, um processo de insatisfação. O que isso traz para a liderança? Uma necessidade de estar cada vez mais presente, ajudando as pessoas a lidarem com essas emoções negativas. Muitas vezes a liderança não será capaz de ajudar, ela vai ter que ajudar o colaborador a buscar soluções mais contundentes, com um profissional, ajuda de um profissional, fazer parte de grupos aí com o apoio profissional para que possa cuidar da mente, porque quando a gente resolve as nossas questões mentais, os nossos resultados sem dúvida melhoram. Então, é importante, eu me lembro que logo que eu comecei a trabalhar, uma vez eu ouvi de um profissional o seguinte: as pessoas têm que saber separar, né, a vida pessoal lá fora e
aqui a vida profissional. Impossível. Nós somos um todo. Então, as questões que a gente tem em casa, a gente vai acabar trazendo de alguma forma isso para o trabalho, e as questões que a gente tem no trabalho, a gente vai acabar levando para a nossa vida pessoal. Então, o que é o correto? O correto é desenvolver nossas habilidades para lidar com emoções negativas de uma forma que a gente ultrapasse essas questões negativas de forma consciente. Tem todo aí um processo de desenvolvimento, e aí a gente consiga dar o nosso melhor numa situação, mesmo que existam problemas, né? Todo mundo tem problema, ninguém tem uma vida perfeita, e se a vida fosse perfeita o tempo todo, isso seria um problema, não é? Então não existe essa questão de felicidade eterna, por isso que se questiona muito essa história de busca pela felicidade, porque a felicidade, ela é um conjunto aí de momentos de prazer, de alegria, de conquistas, né? E que criam aí essa felicidade, até que vem um problema que vai nos consumir, que vai nos testar, que vai nos colocar aí numa missão de desafio, e a gente consegue ultrapassar, e isso traz alegria, isso traz satisfação e traz um momento de felicidade. A vida é feita de ciclos. Então, a gente não pode deixar o nosso colaborador mergulhado aí nesses sentimentos ruins. Então, se aumentou para 27%, a gente precisa cuidar para que também existam momentos de felicidade, momentos de conquista, e é esse aí a dança, né, das conquistas e das perdas do dia a dia, e a forma como a gente lida com a perda, com os problemas, com as dificuldades, uma forma de aprendizado, uma forma otimista, uma forma esperançosa de que com isso a gente vai evoluindo e sendo capaz de lidar cada vez com problemas mais complexos que naturalmente vão surgindo para nós no nosso dia a dia, né? Então, isso é a verdade do mundo do trabalho. Os problemas vão crescendo em termos de complexidade, eles vão se tornando cada vez mais complexos, e é o aprendizado que a gente tem com os problemas anteriores que vai nos preparando para dar conta dessa maior complexidade. Mas vamos para mais um resultado interessante. Transtornos de ansiedade são as doenças mentais mais comuns nos Estados Unidos, afetando 25% das crianças de 13 a 18 anos. Isso aqui explica muito da questão do aumento da taxa do suicídio entre os jovens, porque a ansiedade, o distúrbio da ansiedade, ele geralmente também está associado à depressão, né? A uma forma de você perder aí o otimismo e a esperança, que são as alavancas da motivação, e você fica meio que sem razão para viver. O nosso papel, né, como líderes, é cuidar da nossa motivação, cuidando do equilíbrio aí do nosso otimismo, cuidando aí do equilíbrio da esperança, né? A esperança nos mantém em movimento, a gente acreditar que aquele problema nós conseguiremos ultrapassar juntos. Nós nunca estamos sozinhos, nós como líderes nunca mais estaremos sozinhos, estamos sempre com a nossa equipe, com os nossos chefes, com os nossos pares, então juntos seremos capazes de lidar com aquele desafio cada vez mais complexo e tal. E os nossos colaboradores da mesma forma. Nós temos que construir um ambiente em que os erros serão tratados de uma forma inteligente. E a forma inteligente de lidar com o erro é: aprendemos, não vamos mais cometer, não vamos nos permitir mais incorrer nesse erro. Agora serão novos erros, temos esse aprendizado e vamos discutir esse aprendizado. O que a gente aprendeu, o que isso trouxe para a gente de ganho positivo, individual, porque para cada pessoa o aprendizado vai ter um significado diferenciado, maior, mais contundente,
isso é muito importante. Então, nós, enquanto lideranças, é que vamos construir esse ambiente em que os erros, os problemas, as dificuldades são discutidos de uma forma aberta, visando ali a construção de uma equipe e de indivíduos cada vez mais fortes, mais capazes de lidar com a dificuldade, né? O pensamento sempre é não o que pode acontecer de errado, mas sim temos o otimismo e a esperança de que o problema que vier, quando ele vier, nós seremos capazes de resolver, porque nós vamos usar o nosso conhecimento, as nossas habilidades, vamos ter uma atitude de solução de problemas. Outro estudo, né, confirmou que a depressão é a doença mais incapacitante existente no mundo. Ou seja, como a gente tem cada vez mais, né, um acúmulo aí da síndrome do pânico, crises de ansiedade, a depressão cada vez mais associada a essas outras situações aí de problemas mentais relevantes, a depressão, ela é a mais incapacitante, porque ela impede que a pessoa faça, muitas vezes impede que a pessoa saia de casa, muitas vezes impede que a pessoa enfrente as dificuldades. Então, a gente precisa estar consciente disso e olhando a nossa equipe. Muitas vezes a manifestação disso no trabalho não é clara, não está claro que a pessoa está precisando de ajuda. Por isso a gente tem que observar o funcionamento das pessoas e da equipe. Então, da equipe como um todo, se está tendo alguma questão relevante, muitas vezes só aparece por uma insatisfação com o trabalho da pessoa. Outros integrantes da equipe reclamando que aquela pessoa não está contribuindo, que aquela pessoa não está conseguindo fazer bem o seu trabalho, que não está junto, né? Não está no mesmo pensamento da equipe. Muitas vezes a nossa primeira reação é: será que essa pessoa está desmotivada? Será que essa pessoa não quer mais trabalhar aqui? Será que essa pessoa está com outro desafio em mente e tal? E muitas vezes não é isso, muitas vezes são problemas, são questões individuais e mentais dessa pessoa que estão impedindo que ela possa estar realmente exercendo toda a sua integralidade para entregar os melhores resultados. Então, o nosso papel enquanto liderança é conversar com a pessoa, entender o que ela está vivendo. Muitas vezes a gente já parte do pressuposto que a pessoa não está mais afim e quer, com isso, resolver o problema, muitas vezes tirando a pessoa, o que não é a melhor forma, sem dúvida nenhuma. A melhor forma é entender o que a pessoa está sentindo, entender as dificuldades pelas quais ela está passando e tentar com isso, né, com esse conhecimento, contribuir de alguma forma. Até muitas vezes não é a própria liderança que vai trazer a solução para a pessoa, ela precisa de um apoio mais elaborado aí para a vida dela, né? Então, existem pessoas que já fazem análise, então ela precisa realmente levar essas questões aí para resolver essa nuvem mental que está prejudicando os seus resultados no dia a dia. Mas o mais importante é a mensagem que a liderança está passando quando ela senta com a pessoa, escuta e tenta contribuir, tenta ajudar a resolver essas questões, né? Algumas vezes ela consegue ela mesma, junto com a pessoa, fazendo alguns exercícios no dia a dia, um feedback muito presente, que a pessoa vá corrigindo aí pensamentos limitantes, pensamentos que realmente levam a uma condição mental paralisante. A própria liderança consegue ajudar esse colaborador. Isso é importante pela mensagem não só para o colaborador, que é a mensagem de um líder presente, de um líder servidor, um líder que se importa com a pessoa e que contribui para a pessoa com o que ele tem de melhor, né? Mas também a mensagem que ele passa para os outros. E isso fortalece muito o vínculo
individual dos colaboradores com sua liderança e o vínculo daquela equipe. Fortalece aquele espírito de equipe, de que todos estão ali juntos, todos têm papéis, vivenciam esses papéis e todos serão respeitados nos seus momentos de dificuldade individual. Então, muito importante uma liderança que demonstra em ações o que muitas vezes é falado nas organizações, que as pessoas vêm em primeiro lugar, que o importante são as pessoas. É nas horas críticas que a gente percebe uma liderança que cuida, uma liderança que realmente se preocupa com as pessoas. Mas vamos ler aqui mais um resultado para a gente tentar fazer esse paralelo aqui com, né, a inteligência emocional. A depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia. Então, nós que vivemos esse fenômeno aí, né, da pandemia, que foi uma coisa realmente incrível, que nos trouxe aí momentos de desespero interior, né, não poder sair de casa, o medo, né, do desconhecido que essa doença trazia. Então a doença nunca foi clara, ela podia prejudicar as pessoas mais idosas, mas ela podia prejudicar crianças, podia prejudicar jovens. Como é que é isso? E a gente viu pessoas tendo situações muito difíceis, de quase morte, de necessidade de CTI. Então foi um momento realmente de dúvida, né? A gente tinha muito mais dúvida e incerteza com relação ao futuro do que essa tranquilidade que a gente costuma ter no dia a dia, né? A tranquilidade de que amanhã será um outro dia, e um dia bom. A gente sempre acaba tendo esse espírito mais otimista e esperançoso, né? E a pandemia, ela meio que trouxe para todos esse momento de nuvem cinza, né? De incerteza. Eu me lembro quando começaram a mostrar a China, as ruas da China totalmente vazias, né? E era aquele turbilhão de gente. Realmente era uma imagem muito impactante. Dá para entender, sim, o que foi viver a pandemia, viver preso dentro de casa, não poder sair, né? A gente perdeu o direito de ir e vir, a gente tinha que ficar em casa. Então, tudo isso trouxe um momento e tem explicação. Só que as questões mentais, elas não têm um botãozinho de liga e desliga, né? Então, a gente não chega no estado mental ruim e pode depois, vamos desligar porque agora voltamos à normalidade. Desliga aí o botãozinho de um estado mental ruim que a gente já pode voltar para um estado mental bom. Leva um tempo e muitas vezes os pensamentos perturbadores eles persistem, apesar do mundo ter mudado de novo. Então, mais do que nunca, a gente precisa estar atento a isso, né? Atento a alguns hábitos, né, que a pessoa pode ter adquirido mentalmente para lidar com a vida e com os problemas. Por exemplo, eu não perdi o hábito de querer lavar as coisas. Quando chego no mercado, eu fico na dúvida, meu Deus, tem que lavar tudo. Então, eu ainda continuo lavando, mas não com aquele cuidado de lavar realmente, né? Mas pelo menos jogo uma água, não consigo não fazer isso. Então, questões mentais, da mesma forma, podem estar acontecendo e por isso também nós, enquanto líderes no nosso dia a dia, precisamos cuidar das pessoas, continuar cuidando, atentos a questões que possam ter surgido e que tenham feito essa pessoa se tornar de um jeito ou de outro, principalmente para aqueles que trabalham híbrido, que ainda continuam trabalhando de forma híbrida, e aí você não tem um contato pessoal, né, o corpo a corpo, que permite uma observação muito mais profunda do humano, né? Quando a gente tem esse contato pessoal, realmente a gente entende melhor o humano que está ali, a linguagem corporal, né, que permite a empatia. A gente lendo a linguagem corporal no dia a dia é mais fácil do que através de vídeos, né?
que a gente não consegue ter uma ideia muito clara da reação da pessoa. Por isso que as empresas voltam para o híbrido ou até estão voltando 100% para o pessoal. Tem uma razão, tem uma explicação, e a explicação é essa, né? A linguagem corporal, o tete-a-tete que permite a empatia, ocorre muito melhor na vida real ali, o corpo a corpo, do que através de vídeo ou através até do som, né? Que a linguagem, é claro que a voz também determina muito, o tom de voz também determina muito o estado mental das pessoas, mas nada substitui o olho no olho ali, a pele, né? O contato mais presente, ele realmente é fundamental e fortalece os vínculos, e por isso as empresas voltaram para um trabalho normal, que a gente poderia considerar normal diante da pandemia. Claro que híbrido é muito bom trabalhar de casa, é muito bom ter essa liberdade de estar fazendo coisas sem precisar perder uma hora no trânsito, porque tem dias que o trânsito é insuportável de novo, muito insuportável, e não tem hora para estar insuportável. Então, tudo na vida tem os dois lados. Eu acredito muito no híbrido, eu acho que o trabalho pessoal é importante, e a distância também é muito bom para o trabalhador, né? Para o colaborador. Eu acho que isso se torna até um excelente benefício para a empresa na motivação do colaborador. Então, tudo na vida, se for equilibrado, vale a pena, né? Se tiver aí uma forma equilibrada de lidar. Sem dúvida, o tete-a-tete é fundamental para criar vínculo e criar um vínculo sustentado. Esse dado realmente me assustou um pouco, que eu vou falar agora. Cerca de 1 bilhão de pessoas vivem com algum transtorno mental, incluindo os adolescentes. 14% dos adolescentes do mundo estão vivendo algum tipo de transtorno mental. Bom, isso explica o que a gente está vendo. E isso explica porque as gerações que estão entrando nas empresas agora, né, os jovens que estão iniciando o trabalho, que foram há pouco tempo atrás adolescentes, possam estar vindo com transtornos mentais, e o nosso papel aumenta muito a importância e a relevância do papel de uma liderança muito equilibrada, né, que possa realmente ter a maturidade de receber esse jovem, de cuidar desse jovem, de ajudar esse jovem a curar aí alguns desses problemas mentais através do trabalho, né, através do significado que é fazer parte de uma equipe, através das conquistas. Todo mundo quer fazer parte do sucesso, e o sucesso alimenta o otimismo e a esperança, que são mobilizadores no trabalho. Então nós, enquanto líderes, podemos ter um papel fundamental para as pessoas, se a gente se predispuser, né, a ser realmente líder, né, e não chefe apenas. E realmente dá trabalho, mas o trabalho da liderança é um grande prazer para quem ama liderar, né? Faça o que você ama e nunca mais você vai trabalhar na vida, é isso. Se tornar um líder, se você ama ser líder, você nunca mais trabalha na vida, porque cuidar das pessoas, estar com as pessoas, ajudar as pessoas a se desenvolver, ver as pessoas se desenvolvendo, alimenta de volta, a gente recebe em dobro a energia que a gente deu para fazer as pessoas melhorarem, as pessoas se desenvolverem, as pessoas chegarem num outro nível, né? Com muito prazer que eu vejo pessoas que começaram comigo como estagiárias, chegando a uma posição de executivos. Eu tive essa vitória, essa conquista e essa grande força
profissional dentro de mim, é com muita alegria que eu vi pessoas que trabalhavam comigo, né, como gerentes, com suas equipes, que puderam sair e hoje são CEOs já em outras empresas, com uma alegria enorme que eu percebo isso, uma alegria enorme ver pares, pessoas que trabalharam comigo como pares e que de alguma forma eu contribuí para que elas hoje pudessem estar em suas posições executivas, sendo uma liderança de verdade, sendo cada vez uma profissional mais respeitada. Então isso me dá muito prazer, muito orgulho de ter tido um trabalho com significado na vida das pessoas. Então, para nós, líderes que amamos o que a gente faz, não é trabalho, é muito prazeroso e é muito recompensador. Então vamos falar o último resultado aqui que eu separei desses 7, né, resultados incríveis. 15% dos trabalhadores adultos vivem com um transtorno mental. Então, a sua equipe provavelmente pode ter uma pessoa vivendo um transtorno mental e o nosso papel é ajudar. Eu já tive, né, a oportunidade de viver isso, de ter uma pessoa que ia muito bem, que era muito produtiva, muito criativa, que sempre trazia contribuições para as dificuldades do dia a dia, vivendo o seu momento de problema, né, de sobrecarga. E muitas vezes não é a vida, especialmente, que traz uma sobrecarga, mas algum gatilho dentro do problema que a pessoa viveu e que traz aí, faz aflorar emoções que estavam guardadas, de dificuldade, algum trauma que estava guardado, e isso faz com que a pessoa tenha uma perda mesmo de rumo. A pessoa fica sem saber o que fazer e pronta para o pior, né? Pedindo pelo pior. Então, o nosso papel como liderança é pedir e ajuda a equipe para ajudar a pessoa a superar esse momento que, sem dúvida nenhuma, é um momento muito difícil. E é muito difícil para a gente, liderança, né, conseguir ajudar uma pessoa que está vivendo um momento assim tão delicado. Como que a gente ajuda? Não tomando decisões precipitadas, não embarcando na solução mais fácil, que geralmente a própria pessoa diz, então me demite, porque está muito ruim, eu não estou conseguindo lidar. Demitir a pessoa é realmente a coisa mais fácil para fazer, mas não vai passar uma mensagem positiva para a equipe, não vai passar uma mensagem positiva, não vai ajudar a pessoa e certamente não vai fazer com que a gente se orgulhe de ser a liderança que a gente é, se a gente toma o caminho mais fácil. É pelo caminho mais difícil que a gente se desenvolve, que a gente aprende a empatizar, que a gente aprende a contribuir para o desenvolvimento da pessoa, daquela pessoa ali e dos nossos colaboradores como um todo. Eu trouxe hoje esses resultados de pesquisa para mostrar que cuidar da nossa inteligência emocional e a inteligência emocional dos nossos colaboradores realmente vai fazer muita diferença na vida deles, na vida dos nossos outros colaboradores, na vida dos colaboradores que estão com problema, na vida dos nossos outros colaboradores e também para a gente mesmo, né? Porque a gente vai ter mais orgulho de ser a liderança que a gente é. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha e me visita lá no meu Instagram, que eu tenho muito mais para você.